Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Arte do Bem Viver. Neste vídeo nós inauguraremos uma série chamada Clássicos da Psicanálise. E ao longo desta série nós faremos a análise e a leitura conjunta, um bate-papo, um bate-papo não voltado para especialistas, mas voltado para aqueles que desejam conhecer melhor a obra destes autores, a obra destes clássicos, da psicanálise, evidentemente, começando pelo texto clássico, do Freud, de 1917, Luto e Melancolia. E o objetivo desta série é trabalharmos alguns dos textos fundantes da psicanálise. Então vamos caminhar pelo Freud, evidentemente, bastante com ele, e alguns outros clássicos da primeira geração da psicanálise, e vamos trabalhar o Reich, vamos trabalhar o Otto Rank, vamos trabalhar o Ferenczi, e quem sabe posteriormente trabalhar também a segunda geração, a partir dos anos de 1930, alguns importantes, que também já são clássicos, como Lacan, como o Winnicott, como a Melanie Klein. Claro que é um projeto de longo prazo, médio e longo prazo, e precisamos dar um passo de cada vez. Esse primeiro passo é inaugurado hoje com um bate-papo sobre esta obra Luto e Melancolia. Curiosamente, foi uma das primeiras obras do Freud que eu li. Li Luto e Melancolia antes de propriamente o desejo de me tornar psicanalista, lá na época das ciências sociais, na antropologia, quando eu tive contato com os primeiros textos do Freud. Freud é encantador, apaixonante, e foi pelo amor à leitura do Freud que eu me aproximei da psicanálise e decidi então, posteriormente, após uma longa carreira acadêmica nas ciências sociais, como antropólogo, entrar nesse mundo da psicanálise e me tornar psicanalista. Eu adoto aqui a tradução da Marilene Carone, nesse belíssimo trabalho da falecida Kozak Naif, com textos da Maria Rita Kell, do Modesto Carone, e uma excelente tradução da Marilene Carone dessa obra do Freud. Primeiramente, é importante salientar que há uma longa tradição no mundo ocidental sobre a questão da melancolia. A melancolia, como um afeto primário, a discussão sobre ela se origina lá nos gregos, passa por uma longa tradição medieval, até literária, filosófica, ligada também às questões da saúde. Em cada cultura e em cada época histórica, a melancolia era tratada de uma determinada maneira, tinha uma terapêutica própria. E aí fica uma recomendação de um livro sensacional que é A Tinta da Melancolia, do Starobinski. Tinta da Melancolia, Jan Starobinski, um livro extraordinário que faz uma caminhada interessante, pela literatura, pela filosofia, ao tratar desta questão. Quando falamos de melancolia, Freud escreve o texto há 100 e poucos anos atrás. Muitas das características aqui descritas da melancolia como uma manifestação patológica se assemelhariam ao que hoje nós associamos ao termo depressão. Há discussões se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, mas nós podemos sim, dentro desse contexto, associar o que o Freud chama aqui de melancolia à ideia de depressão. Ele dirá: o luto, via de regra, é a reação à perda de uma pessoa querida ou de uma abstração que esteja no lugar dela, como pátria, liberdade, ideal, etc. Sob as mesmas influências, em muitas pessoas, se observa, em lugar do luto, uma melancolia, o que nos leva a suspeitar nelas
uma disposição patológica. Então podemos entender que o luto é a reação, é o sentimento reativo, é a formação reativa à perda de um objeto amado, de um objeto de amor. E esse objeto de amor pode ser uma pessoa, pode ser um ideal, pode ser um objeto mesmo. O luto pode ser vivido pela morte de alguém, por um brinquedo querido que é perdido, que é destruído, por um animal de estimação, por algum ideal de pátria, de governo, de nação, de liberdade. Pode ser um luto por um sonho, um luto por uma relação amorosa que chegou ao fim. Tudo isso se trata, de manifestações do luto. A melancolia, por sua vez, para Freud, se caracteriza, e aí são as palavras do próprio Freud, por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, perda de capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos, chegando até a expectativa delirante de punição. Curiosamente, o Freud vai chamar a atenção de que o luto revela os mesmos traços da melancolia, exceto um: falta ao luto a perturbação do sentimento de autoestima. No resto, é exatamente a mesma coisa. Curiosamente, essa descrição que Freud faz da melancolia se assemelha muito a muitos dos sintomas descritos lá no DSM-5, do quadro de depressão, do transtorno depressivo. Então, em que consiste o trabalho realizado pelo luto? Havia antes da perda do objeto um investimento libidinal sobre ele. A partir do momento em que este objeto é perdido, esse objeto amado já não existe mais, há uma exigência do princípio da realidade, da retirada da energia libidinal nas suas ligações para com esse objeto. E nós não lidamos com isso de bom grado. Mesmo que um objeto substituto apareça, nós não lidamos com isso de uma boa maneira. Mas apesar de tudo, há um processo em algumas etapas em que o normal é que o luto cumpra essas etapas e vença, e que o princípio da realidade vença, dando prosseguimento a um processo que podemos chamar de normal do luto. Então, diz lá o Freud, uma a uma, as lembranças e expectativas pelas quais a libido se ligava ao objeto são focalizadas e superinvestidas, e nelas se realiza o desligamento da libido. Mas, então, uma vez concluído o trabalho do luto, o eu fica novamente livre e desinibido. Relacionando agora o luto e a melancolia, ambos podem, de fato, se tratar da perda de um objeto amado. Mas, na melancolia, a perda é de natureza mais ideal. Freud dirá que o objeto não é algo que realmente morreu, mas que se perdeu como objeto de amor. E na melancolia acontece algo diferente também do luto, porque na melancolia ocorre um empobrecimento do ego. No luto, com a perda do objeto amado, o mundo fica mais pobre. Há essa sensação de que o mundo fica pior, há um empobrecimento do nosso mundo quando nós perdemos o objeto amado.
Na melancolia, não é isso propriamente que acontece. Segundo Freud, na melancolia o que acontece é um empobrecimento do eu. E aí os sintomas melancólicos, né? E quando eu falo melancólico, você pode, né, atualizar essa linguagem e entendê-los como sintomas depressivos. O doente, então, se descreverá como o seu eu, né, como indigno, como menor, como incapaz, como moralmente desprezível. Ele se recrimina, ele se insulta, ele se entende como não desejável e espera ser rejeitado, espera ser repelido, espera ser castigado. É como se fosse um delírio de inferioridade que acontece de fato no espaço da fantasia, e acompanhado de alguns sintomas como insônia, como anedonia, né, que é a falta de prazer, recusa de alimento, falta de sono, né, já falei, né, insônia, e uma série de desinvestimentos libidinais, né? Então é um indivíduo que vai dizer que não consegue ter forças para sair da cama, muitas vezes, para tomar um banho, para trabalhar, né? Ou seja, é um desinvestimento da própria vida. No instante seguinte do texto, Freud parece descrever um certo tipo de melancolia que tem uma característica comunicativa. Não é aquela melancolia, né? Não é aquele tipo de depressão calada. É uma melancolia que se comunica. É um quadro melancólico, depressivo, que insiste em se expressar numa espécie de delírio de inferioridade, onde o eu faz uma descrição de si próprio a partir do seu empobrecimento. Ele se detecta empobrecido e a partir daí, né, esse empobrecimento é um delírio, e a partir da detecção, né, delirante do empobrecimento do eu, ele insiste em se comunicar, ele insiste em se autodepreciar. Freud dirá: o quadro clínico da melancolia põe em destaque o desagrado moral com o próprio eu, acima de outros defeitos. A fantástica descoberta clínica de Freud no quadro da melancolia é a seguinte: ele pede para se ouvir com paciência as múltiplas autoacusações do melancólico. E quando isso acontecer, o analista perceberá, né, que estas descrições não se adequam, na verdade, à própria pessoa que sofre, mas antes a outra pessoa, a um objeto de amor, a um objeto de amor perdido, a um objeto de amor que o doente ama, amou ou deveria amar. E na medida em que se reconhecem essas autorrecriminações como uma recriminação contra um objeto de amor, encontra-se a chave do quadro clínico, né? E essas autorrecriminações contra um objeto de amor se voltam, na verdade, contra o próprio ego, contra o próprio eu. Vamos reconstruir, então, esse processo, né? O processo do quadro melancólico segundo Freud. Houve uma escolha de objeto, então houve a ligação da libido a uma pessoa determinada, mas por algum motivo, por alguma ofensa real ou uma decepção, essa relação de objeto ficou abalada. Qual seria o resultado normal? Que houvesse um desinvestimento da libido sobre esse objeto. Então, a libido então se deslocaria para outro objeto. Esse seria o processo esperado. Mas às vezes isso não acontece, né? Isso é a marca da melancolia, né? Não há o desinvestimento libidinal, da energia libidinal sobre esse objeto que provocou essa decepção, que provocou essa ofensa. A libido livre não se desloca para um outro objeto, mas essa libido se retira para o eu. Retirando-se então para o eu,
essa libido ela não encontra um uso, ela fica livre, é uma energia livre que não provoca um uso qualquer, mas produz uma identificação do eu com o objeto abandonado. O eu, então, identifica-se com o objeto abandonado. O objeto em que deveria ter havido o deslocamento da libido. Aí a frase conhecidíssima do texto, a mais célebre frase, né, desse texto de Freud, diz assim: desse modo, a sombra do objeto caiu sobre o ego, que então pode ser julgado por uma determinada instância como um objeto abandonado. Ou seja, a sombra do objeto cai sobre o eu. É como se a sombra, toda essa energia recai sobre o eu, né? É como se ela produzisse não só uma identificação, mas um esmagamento do próprio eu, né? Um empobrecimento do próprio eu. Então, uma identificação com o eu esmagado, o eu empobrecido. Assim, a perda do objeto se transformou em perda do ego, e o conflito entre o ego e a pessoa amada em uma bipartição entre a crítica do ego e o ego modificado pela identificação. Uma importante relação aqui, que o Freud não bate o martelo, mas abre a possibilidade de que isso seja tema de futura pesquisa, já que infelizmente ainda não foi confirmado pela investigação, mas ele indica ao longo do texto que há fortes indícios de que isso seja verdade. E aí ele conversa com o ator Rank, né, lá o famoso autor da obra O Trauma do Nascimento, né, da primeira geração de psicanalistas, é a questão de que a enfermidade melancólica, ou parte dela, se baseia no predomínio do tipo narcísico de escolha do objeto. Então, é importante, né, para que isso faça sentido, que a escolha do objeto tenha sido feita sobre esta base narcísica. Então, a identificação narcísica com o objeto, ele se torna um substituto do investimento amoroso, né? Então, desta forma, a relação amorosa com a pessoa amada não precisa ser abandonada. Então, ocorre uma substituição do amor objetal, né, por identificação. Aliás, né, já foi mostrado anteriormente pela psicanálise de que a identificação é uma etapa preliminar da escolha do objeto. Aliás, é a primeira modalidade da escolha do objeto quando o eu distingue um objeto, né? Então ele gostaria de incorporá-lo, na verdade, né? Por isso que a criança, quando pega qualquer coisa, ela coloca na boca, ela quer devorar aquilo, né? O primeiro movimento é tentar, né, incorporar aquele objeto, devorando, né? Isso se dá na fase oral ou canibalística do desenvolvimento libidinal. Então, chegamos à seguinte conclusão, né? Uma parte das características da melancolia é tomada de empréstimo ao luto, e a outra parte do processo da regressão da escolha narcísica de objeto ao narcisismo. Quando existe, por sua vez, uma disposição à neurose obsessiva, esse conflito de ambivalência, segundo Freud, confere ao luto uma confirmação patológica, aliás, uma conformação patológica, né? E ele acaba se manifestando na forma de autorrecriminações, de ser culpado pela perda do objeto amado, de ser culpado de tê-lo um dia desejado. Então temos uma combinação explosiva, né? Nós temos, de um lado, se temos uma disposição à neurose obsessiva, né? Quando isso se junta ao narcisismo, né? O amor pelo objeto, se refugiado na identificação narcísica, dá lugar ao ódio, né? O ódio entra em ação. Então aquele objeto de amor
quando se junta isso, né, a identificação narcísica com a disposição à neurose obsessiva, o amor se transforma em ódio. E nós encontramos isso na clínica constantemente. Esse ódio entra em ação e o objeto passa então a ser um objeto a ser insultado, a ser humilhado, fazendo-o sofrer, né? E ganhando nesse sofrimento uma satisfação sádica, né? Freud vai dizer que o autotormento, indubitavelmente deleitável da melancolia, significa, como correspondente da neurose obsessiva, a satisfação de tendências sádicas, de tendências ao ódio relativas a um objeto, que por essa via sofreram um retorno para a própria pessoa. Então a pessoa, o indivíduo, passa a produzir esse processo de autoaversão, típico de muitos quadros depressivos. E é exatamente esse sadismo que resolve para nós, dirá o Freud, o enigma da tendência ao suicídio, pelo qual a melancolia se torna tão interessante e tão perigosa. Desta forma, a análise da melancolia, nos dirá o Freud, nos ensina que o ego só pode matar a si próprio se puder, por meio do retorno do investimento de objeto, tratar-se como objeto e dirigir a esse objeto o ódio, né? A hostilidade para esse objeto, né? Que representa a reação primordial do eu, né, do ego, contra os objetos do mundo externo. Assim, na regressão, a partir da escolha narcísica de objeto, o objeto foi de fato suprimido, mas provou ser mais poderoso do que o próprio ego. Então são estas as duas situações opostas, né? Mas nas quais o ego é subjugado pelo objeto. A primeira é o mais extremado enamoramento e a segunda é o suicídio. Ou seja, no amor apaixonado e no suicídio, né, o que eles têm em comum é que o ego é subjugado pelo objeto. Um outro ponto importante a ser destacado e relacionado aqui pelo Freud é que aqui já há nesse texto, né, de 1917, essa relação que hoje no último DSM é tão notável, né, que é a relação entre os quadros depressivos e os quadros maníacos. Né? Então a depressão e a mania, né, e lembrando, né, que a mania não é ficar fazendo coisas repetidas, né? A mania nesse sentido aqui é aquela hiperexcitação, né? Aquele estado patologicamente eufórico, né? Aqui há uma relação, né? Freud já estabelece essa relação. Ele já havia observado, né, que a peculiaridade mais notável da melancolia é que nem em todos os casos, mas em muitos casos, há uma tendência a se transformar no estado sintomaticamente oposto da mania. Ou seja, da melancolia para a mania, né? Do estado depressivo para o estado patologicamente eufórico, né? Essa alternância regular entre fases melancólicas e fases maníacas, né? E então Freud propõe estender também a mania à explicação analítica da melancolia. Vamos entender então qual é a relação. Bom, ele mesmo dirá no texto que esta tentativa ele não pode prometer que será inteiramente satisfatória. Então, se o Freud disse que a explicação dele ele não pode prometer que é inteiramente satisfatória, mas é na forma de um ensaio, né? Uma primeira orientação, então eu também peço que não exijam essa mesma precisão, né? Então estou só expondo aqui o que o Freud vem a nos dizer. Então vamos lá, né? A mania não tem um conteúdo diferente da melancolia. Ambas as afecções lutam contra o mesmo complexo. O ego sucumbe na melancolia, né? Na melancolia o ego é derrotado, é esmagado, né? Mas na mania o ego o domina.
e o pôs de lado. Então, na mania, o ego precisa ter superado a perda do objeto, né? Então, todo esse montante, toda essa enorme energia libidinal que a melancolia atraíra do ego para si, essa enorme energia libidinal fica disponível, né? É como se colocasse um faminto diante de uma mesa farta de comida, né? Então o maníaco sai desesperadamente em busca de novos investimentos de objeto. Então ele demonstra de uma forma inequívoca uma libertação do objeto que o faz sofrer, mas também de uma forma adoecida, de uma forma neurótica. Então, para encerrarmos este vídeo, Freud faz algumas últimas observações, né, e deixa em aberto o caminho para pesquisas futuras, especialmente sobre a natureza da dor, né? Então ele constata, né, e acaba retomando, né, de que a melancolia e o luto se relacionam, né? O luto tende a passar por certas etapas processuais e se resolver, a partir de um certo trabalho do tempo, né, na economia libidinal. A melancolia que traz, né, esses elementos do luto, né, como se fosse a melancolia, como se fosse o luto não resolvido, o luto que se perde, né, o luto que se deturpa, o luto que não dá certo, né, como deveria se processar, né, normalmente, entre aspas, né. Na melancolia se tramam em torno do objeto inúmeras batalhas isoladas, né, onde o ódio e o amor ficam combatendo entre si, um para desligar a libido do objeto e o outro para defender contra o ataque, essa posição da libido, né. Muitas vezes, né, a melancolia tende a se resolver sozinha, como muitos quadros depressivos, né, não se perpetuam, chegam a determinado fim, podem voltar depois, ou se transformar em mania, né? Então pode sim haver um processo esperado a partir da perda de um objeto, onde o luto, né, que deveria seguir um processo normal, acaba se transformando numa melancolia quando a sombra do objeto recai sobre o eu. Então, do luto à melancolia, e a melancolia, quando se resolve essa questão, né, vem o estado de euforia, o estado maníaco. Então, observa-se, né, clinicamente, que essas etapas muitas vezes, em muitos quadros, se sucedem exatamente desta forma. Então é isso. Encerramos aqui o nosso primeiro vídeo sobre clássicos da psicanálise, onde batemos um papo sobre a obra Luto e Melancolia, do Freud, de 1917. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, siga o nosso canal, recomende o nosso canal, faça comentários, perguntas, o que você quiser. Fica aí um abraço a todos e todas, saudações de Caronte.